Jeremias, né? E está dizendo para cada um de nós nesta manhã: invoca-me e eu te responderei. E isso é Deus falando para o profeta que estava preso por pregar a palavra do Senhor, né? E ele estava numa situação muito difícil, o profeta Jeremias. Deus apareceu a ele e disse assim: Jeremias, invoca-me e eu te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Esse é o mesmo Deus que está aqui. Ele está dizendo para mim e para você: clama a mim e eu te responderei. Invoca-me e eu te mostrarei coisas grandes que você não conhece. Existem muitas coisas espirituais, irmãos, que nós ainda não sabemos, que nós ainda não conhecemos, mas que Deus quer revelar para nós. E Ele só revela para aqueles que invocam o nome dEle, para aqueles que buscam, para aquele que realmente quer, né? Então, quando você clama ao Senhor, você não vai ficar sem resposta. E que nesta manhã, verdadeiramente, através dos nossos cânticos, dos nossos louvores, cada música é uma oração ao Senhor. Então, através das músicas, que o Senhor Jesus possa estar revelando para você nesta manhã coisas grandes, que não sabes, inacessíveis, né, como diz a palavra. E fugir da tempestade e do vento violento, mas meu pobre coração não encontrava paz. As angústias eram tantas, eu pensava em voar pelas asas como pomba no deserto descansar e fugir da tempestade e do vento violento, mas meu pobre coração não encontrava paz. Mas alguém me falou que Jesus tem tanta paz e que em qualquer lugar nele posso descansar. Basta ter Jesus no coração pra ter paz em qualquer lugar. Basta ter Jesus no coração pra ter paz em qualquer lugar. Quero ver quem está cantando. Basta ter. Basta ter pra ter paz em qualquer lugar. Basta ter Se eu tivesse dinheiro, eu seria feliz. Se eu tivesse condições de ter uma casa melhor, eu seria feliz. Se eu tivesse isso ou aquilo, eu seria feliz. Irmãos, só Jesus é a verdadeira alegria. Jesus, quando ele andava nessa terra, ele não tinha nada. Diz a Bíblia que ele não tinha nem casa para morar, é verdade ou não é? Ele vivia na casa dos discípulos, ele morava na casa de Pedro, ele vivia sem nada, mas quem seguia ele tinha tudo, porque tinha paz. Amém?
Então, essa paz está aqui, olha, Jesus. Graças a Se você Deus. tiver Jesus, você tem paz. Então, saia daqui nessa manhã com paz no seu coração, mas em primeiro lugar, recebendo Jesus. Como o choro de um menino abandonado, precisava de alguém me ajudar, mas encontrei o Mestre e agora eu vivo a cantar. Como nós cantamos? Mudou na minha vida. O mal desse mundo eu não quis, pois encontrei o e agora pertenço a Jesus. Como o cego que anda nas trevas, era eu procurando a luz, mas encontrei o Mestre e agora pertenço a Jesus. E a vida mudou na minha vida. O mal desse mundo eu não quis, pois encontrei o Mestre e agora pertenço a Jesus. E agora pertenço a Jesus. Pertenço a Jesus. Esse amigo que é verdadeiro. Esse amigo que um dia foi rejeitado pela humanidade, mas que mesmo assim nos ama, nos escolheu e te escolheu. Por isso que você está aqui, por isso que nós estamos aqui. Se ele não tivesse nos escolhido, aonde estaríamos nós agora? Onde estaríamos nós? Mas que amor é esse? É o amor de um amigo verdadeiro, um amor incondicional. Meu melhor amigo é Jesus. Vamos cantar essa música. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por ser meu melhor amigo. Sai comigo nas angústias, nas tristezas e me dando paz. Obrigado, Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. Disseram haver no mundo um amigo. Procurei, mas não encontrei. Mas um dia eu olhei para a cruz, encontrei o meu amigo, é Jesus. Meu melhor amigo é Jesus. Não tem amigo melhor. Minha vida Ele como luz estendeu a sua mão e me deu salvação.
sua vida. Santo é o nome do Senhor. A Bíblia diz assim: maldito é o homem que confia no homem. Muitas vezes nós confiamos num homem ou uma mulher, achando que verdadeiramente é o nosso amigo, é o nosso companheiro, mas a gente se engana. Agora Jesus nessa manhã quer ser o nosso melhor amigo, sabe? Aquele amigo que você pode abrir o coração, sabe, irmãos? Jesus é tão maravilhoso que Ele conhece a nossa vida, Ele conhece as nossas limitações, as nossas fragilidades, e você pode chegar diante dele e abrir o coração. Senhor, eu não estou feliz nessa área. Senhor, eu preciso da tua mão agindo sobre a minha vida. Senhor, me ajuda. A palavra do Senhor diz assim, a oração do Pai Nosso: você entra no seu quarto, ajoelha e ora em secreto, e em secreto Ele te responde, porque Ele é o melhor amigo. Ele não nos chama mais de servos, porque servo não sabe o que o seu patrão pensa, não é verdade? Então você é um servo, faz o que o patrão manda, mas não sabe o que passa na cabeça dele. Não almoça com ele muitas vezes, não tem intimidade com ele, né? Serve patrão na terra, é assim. Mas Jesus falou: você não precisa me chamar de servo, de patrão, eu sou seu amigo. Você é servo, você é amigo de Jesus. Então que nesta manhã, eu não sei como você chegou aqui, mas Jesus quer ser o seu amigo. Amém? Assim como eu também tenho decepções com situações, com pessoas, mas olha para Jesus, olha para Ele, sabe? Meu melhor amigo aqui na terra, talvez você pense: meu melhor amigo é o meu pai, meu melhor amigo é o meu esposo, e mas tem um melhor ainda, que sonda os corações, que sabe onde está a dor, sabe onde está a angústia, sabe onde está o conflito, e só Ele pode te ajudar, só Ele. Senhor, eu preciso ser curado nessa área, eu preciso ser curado, me ajuda, porque a tua dor ninguém sabe, só Deus. Entrega para Ele hoje, entrega para o Senhor. Tenha uma experiência com Jesus nessa manhã, porque sem Ele nós não somos nada, nós não temos para onde ir, nós não temos paz. Você quer ter paz, como diz a música, em qualquer lugar você tem de Jesus, você tem paz. Se Jesus for com você, você tem paz. Então escolha Ele como seu melhor amigo. Amém. Amém. Aleluia. Eu não sei qual é o seu problema. Eu estou falando, não é nenhuma doença física, mas um problema na alma, um problema emocional, que não tem remédio. Não tem como você ir na farmácia e falar: me dá um remédio para angústia. Não tem. O farmacêutico vai te dar um calmante ou um médico. Me dá um remédio para tristeza. Não tem. Ele vai falar: toma um antidepressivo, tristeza vai embora. Não vai. Porque o melhor amigo é Jesus. E Ele entra lá no íntimo. Ele entra lá e sonda os corações. Diz o Senhor. Ele sonda. Né? E Ele cura. Ele entra lá e derrama o seu bálsamo refrescante. E cura. Você tem que crer e acreditar. Amém? Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Eu te amo, Jesus. Feche seus olhos. Vamos invocar o nome do Senhor aqui nessa manhã. Que a palavra diz: Deus falou para Jeremias: invoca-me e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes que não sabes. Invoca-me, clama a mim. Clamar significa o quê? Gritar. Né? Clamar significa trazer o nome da pessoa, sabe? Vem, me ajuda, por favor. E o nome da pessoa que você
quer que ajude, é Jesus. O nome dele, o nome do nosso Deus é Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não sei por que estou direcionando essa ministração hoje dessa forma, mas talvez alguém está precisando. Eu estou precisando. Senhor, tem misericórdia. Eu não sei para onde ir. Eu não sei que rumo tomar. Eu não sei se eu vou para a direita, para a esquerda. Eu não sei o que fazer. Senhor, mas tu conhece, é o meu melhor amigo. O Senhor sabe da minha dor. Entra aqui, cura-me. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Glorifica ao Senhor, Deus. Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Toque no manto de Jesus nessa manhã. Amém, Jesus. Sabe? Basta você tocar e você vai ser curado. Como aquela mulher que tocou o manto de Jesus. Ela tinha tudo para não ir buscar Jesus, né? Ela tinha tudo para talvez se matar, né? Tirar sua própria vida, como muitas pessoas têm feito hoje. Mas aquela mulher, quando soube que Jesus ia passar, ela sabia que ali ela podia ser curada, porque Ele é o melhor amigo. Ele é o melhor amigo, Ele é a solução. Ele não quer que você sofra, Ele não quer que você chore de tristeza, Ele não quer que você perca noites de sono. Não, Ele quer ver você feliz. E aquela mulher saiu no meio da multidão, realmente sendo rejeitada pela multidão, porque ela não podia sair naquele momento, mas ela saiu e tocou Jesus e foi curada. E Jesus olhou e falou: alguém me tocou. E esse alguém era essa mulher. Quando você toca com fé, Jesus sente. Que você possa hoje tocar Jesus, toque Jesus, sabe? Para que Ele saiba que você tocou. Quando alguém toca com fé, irmãos, Ele sabe. E Ele vira e diz: das minhas mãos saíram virtudes. E essas virtudes vão te curar. Amém? Aleluia. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Se você se você habita, não merece a luz. De comando e vou estado na cruz. Deixa-me tocar em teu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Se tens um Deus que é Jesus, eu por
em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Não tinha onde chorar, não tinha um braço amigo, minha alma estava cansada, sem achar um amigo, no meio da solidão, mas dava o meu coração, no vento do desamor, me faz viver o campo. Tentei amar e odiado, tentei sorrir com meu jeitado, pois a marca desta vida só me causaram ferida de trauma. Ninguém vive sem carinho, leva a rosa em presinho. Ninguém vive sem amor, já chegou o Salvador, ele vai me libertar. As feridas da cruz curarão suas feridas, e ao lado de Jesus haverá uma saída. Minhas lágrimas foram lançadas do seu lado, que fez o bem e curou meu passado. Minhas lágrimas foram lançadas do seu lado, que fez o bem e curou meu passado. Mas hoje eu senti desejo no coração de falar sobre um tema muito interessante e importante, que às vezes nós estamos enfrentando e não conseguimos enxergar. Porque o maior problema nosso, irmãos, é nos enxergar. Já reparou isso ou não? Ó, meus olhos estão aqui, ó. Eu estou vendo aqui a cor da roupa dos irmãos, eu estou vendo aqui se o cabelo está pintado, eu estou vendo vocês direitinho, mas eu não estou me vendo. Eu não estou vendo aqui se eu estou com negócio branco aqui do café, aí eu vejo se você está, não é verdade? Eu não estou vendo se o seu cabelo está desarrumado, o meu está, não dá pra, o meu não desarruma, né? Mas se o seu está, eu vejo você, eu não vejo eu. E assim é em todas as áreas. A gente gosta muito de ver o seu irmão, mas a gente não olha para nós. E hoje eu gostaria de falar de um tema bem interessante, muito conhecido. É um versículo que até o presidente da República, o ex-presidente, né, falava muito. Está em João 8, de 31 a 36. Se você puder abrir, você abre. Se não puder, nós vamos ter aqui na projeção. João 8, de 31 a 36. Nós vamos fazer uma breve meditação para que possamos voltar para os nossos lares e refletir com atenção isso que vamos falar nesta manhã. Esta manhã de domingo linda. Olha o sol, irmãos. É motivo para nós agradecer a Deus ou não? Muito. Faz mais de 60 dias que a gente não vê a cara do sol, só vê chuva. É chuva, lá em casa está tudo mofado, até eu estou mofando. Deus do céu. Pintei lá a garagem, a varanda, tudo assim bonitinho, né? Tá tudo verde. Mofou tudo.
Olha só o lindo, coisa mais maravilhosa que Deus está nos presenteando nesse domingo, não é? Amém. Obrigado, Senhor. Né? Graças a Deus. Amém. Então, João, capítulo 8, a partir do versículo 31, diz assim: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: Em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. A pastora falou na ministração aqui, né? Sendo assim, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus, Glória a Deus. nós clamamos agora e pedimos a direção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Que o inimigo não venha, Senhor, trazer nenhum cansaço, sono ou desviar nossa atenção, mas que possamos estar ligados em Ti para ouvir aquilo que o Senhor quer nos alertar nesta manhã, eu peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Todos nós frequentamos escola, e na escola a gente estudou lá sobre a escravidão, a época da escravidão no Brasil, né? E recentemente passou também a novela dos 10 Mandamentos na Record. Eu creio que muitas pessoas tiveram a oportunidade de assistir e viram ali a condição dos escravos, né? Eu fui pegar uma definição mais explícita aqui na internet, e escravidão é a prática social em que um ser humano assume os direitos de propriedade sobre outro. Então você, meu escravo, você é minha propriedade, e a minha propriedade eu faço dela o que eu quiser. Amém? Se é meu, eu faço o que eu quiser. Lá em casa tem uma abóbora assim, né, grande, bonita. Aí a minha cunhada foi lá em casa ontem ou anteontem, e ela falou assim: Você não dá aquela abóbora para mim? Ah, pode levar. Faz doce e me traga um pouco de doce, está tudo feito o jogo, né? Aí a minha sogra, Dona Rosa, não vai levar a abóbora não. Falei: Como não vai levar, Dona Rosa? Deixa ela levar a abóbora, já traz doce pronto, né? Não vai levar não. Aí a minha sogra, ela é uma barata, né? Não vai levar não, né? Aí ela falou: pode levar, é sua abóbora, cobrada, né? É sua abóbora. Então, a abóbora é minha, eu faço da abóbora que eu quiser. O escravo é assim, ele não tem direito sobre a sua pessoa, né? E em algumas sociedades, desde os tempos mais remotos, os escravos eram legalmente definidos como uma mercadoria ou como despojo de guerra. Os preços, já que eram mercadoria, variavam de acordo com a condição física, habilidades profissionais, idade, procedência, destino e tudo mais. O dono ou o comerciante pode comprar, vender, dar, trocar por uma dívida, sem que o escravo possa exercer qualquer direito ou objeção pessoal ou legal. Eu vou vender você para morar lá no... Escravo não pode falar nada, é escravo. O escravo, na verdade, não tem liberdade para absolutamente nada. Ele não é dono dele, ele não é dono do corpo dele, ele não é dono dos filhos dele, porque o escravo arruma uma escravinha lá, arruma um fiote bonitinho, né? É aquele amor danado. Quando o molecão pega uns 15 anos, fica aqueles rapazão fortão, o dono vai lá e fala: Vou vender esse moleque. Mas é meu filho. Não tem, não tem, porque está debaixo do jugo e da escravidão. Então, a condição de escravo, eu creio que deve ser uma das condições mais tristes do mundo que o ser humano possa enfrentar. Mais tristes. Porque você não tem direito a absolutamente nada. Nada, nada, nada. Você tem que trabalhar forçado, você não tem remuneração, você come do pior, você dorme nas piores condições,
você não tem absolutamente nada para te trazer prazer e satisfação pessoal. A condição de escravo é uma condição terrível. E Jesus então pega e fala que o povo é escravo. Então vocês precisam conversar, vocês precisam conhecer a verdade para serem libertos. Aí o povo pegou e reclamou: mas nós nunca fomos escravos, nós somos da descendência de Abraão, os judeus falando, né? Nós nunca fomos escravos, porque nós somos da descendência de Abraão. E é aqui que eu queria compartilhar um pouquinho com as pessoas, com vocês nesta manhã. Este é o grande problema. Tem muita gente que pensa que quando partir dessa vida vai para o céu, está completamente enganado, porque acha que a religiosidade, acha que ser honesto, acha que fazer boas obras, ela estabelece alguns princípios morais e sociais e crê que agindo daquela maneira ela vai alcançar a vida eterna, mas continua escrava, porque Jesus falou: todo aquele que peca é escravo do pecado. Então, o grande problema nosso, muitas vezes, irmãos, é questionar: mas eu sou uma boa pessoa? Às vezes a gente vai evangelizar algumas pessoas e fala assim: você precisa arrepender dos seus pecados. Não, mas eu sou uma boa pessoa, eu não faço coisa errada, eu não bebo, não fumo, não mato, eu sou uma pessoa educada, eu trato bem a minha esposa, eu educo bem os meus filhos, eu não tenho do que me arrepender. Então muitas vezes nós gostamos de argumentar e justificar a nossa inocência. Irmão, só existe um que pode nos justificar. Este um quem é? Jesus. Mas muitas vezes nós queremos nos justificar. Mas eu, que é isso? Eu tô de boa, como diz o povo aí, né? Eu tô tranquilo, eu sou uma pessoa de família boa. E aí começa a vir aí a lista daquilo que você acha que te justifica. Eu sou descendente de Abraão, eu não sou escravo do pecado, de jeito nenhum. Jesus falou assim: vocês são sim, porque quem peca é escravo do pecado. E a palavra de Deus diz que no mundo não existe nenhum justo, nenhum sequer, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos é todos, não salva ninguém. Absolutamente ninguém salva, porque todos pecaram. Então você precisa conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Mas eu conheço Jesus. Será que conhecemos? A Bíblia fala assim: se você conhece, guarda os meus mandamentos. Será que a gente conhece Jesus? Vocês me conhecem? Eu conheço vocês. Eu não sei o que acontece na sua casa lá depois que você vai embora daqui. Eu conheço você aqui. Aqui todo mundo é santo. Só falta uma aureolinha na cabeça de cada um aqui na igreja. E ó, glória a Deus, aleluia. Mas e a hora que entra no carrinho e vai embora para casa? E a hora que entra em casa, como é que é a nossa vida? E na hora que nós estamos na rua, como é que é a nossa vida? E na hora que nós estamos no serviço, como é que é a nossa vida? Como é que é o nosso comportamento? Como é que é o nosso procedimento? Então, eu não conheço vocês assim como vocês não me conhecem. Eu vivo com a minha esposa há 45 anos. Esse ano, 44 anos de casado, mais um ano de namoro, 45 anos. Ela me surpreende. E muitas vezes eu a surpreendo. 45 anos vivendo junto. Ela fala assim: nossa, bem, você me surpreendeu, não sabia que você era capaz de fazer isso. Pois é. Aí, cada dia que passa, a gente vai nos conhecendo mais. Agora eu pergunto: será que a gente realmente conhece Jesus? Eu acho que se a gente conhecesse Jesus verdadeiramente, o nosso comportamento seria
muito diferente daquele comportamento que a gente vive no dia a dia. É verdade ou não é? Sim. É verdade ou não é? A gente conhece muito superficialmente, por isso que nós muitas vezes ficamos escravos do pecado. E hoje em dia tem muitas pessoas que continuam escravos do pecado, estão na igreja, participam da igreja, mas são escravos do pecado porque não conhecem a verdade, estão amarrados. A Bíblia diz assim: quanto ao perverso, são suas próprias iniquidades que o amarram e o fazem prisioneiro das cordas do seu pecado. As minhas iniquidades fazem com que eu fique amarrado pelas cordas do pecado. Eu estando amarrado, eu não tenho poder de ação nenhuma. Eu converso com pessoas que têm dificuldade com o vício do fumo. O cara fala: não consigo largar. Eu falo: mas não é possível. Como é que você não consegue largar o vício do fumo, gente? Eu não consigo, eu fico angustiado, eu fico louco, eu vou atrás, eu saio de mim. Aí a hora que eu acendo o cigarro, aí me acalmo. É escravo ou não é, irmão? É escravo ou não é? Tem pessoas que são escravos da mentira, da hipocrisia, da ira, da impaciência, da maledicência. A Bíblia fala lá eu gosto muito dos frutos do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 19, as obras da carne e os frutos do Espírito. Porque muitas vezes a gente acha que preso é só aquela pessoa, escravo é só aquela pessoa que é escrava do vício, essas coisas assim. Mas a palavra do Senhor diz em Gálatas capítulo 5, versículo 19, que as obras da carne são manifestas. Essas são imoralidade sexual. Irmãos, o que mais a gente vê hoje em dia se não é imoralidade sexual? Em tudo. É verdade ou não é? Sim. Na rua, você não precisa nem em lugar nenhum. Na rua, o traje do povo hoje é de uma maneira promíscuo ao cúmulo. Loucura total. Teve o carnaval aí a semana passada. Eu não sei, existe uma lei que não pode andar pelado na rua, mas no carnaval pode, né? Imoralidade sexual, impureza. O que é impureza? Tudo que é sujo, irmão. Tudo que é sujo. Libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. Irmãos, o que mais a gente vê hoje em dia é discórdia dentro do povo de Deus. É um não concordando com o outro. Eu não concordo que o irmão faça assim, eu não concordo com o pastor nessa atitude, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com o governo, eu não concordo com isso, eu não concordo com o sistema, É verdade ou não é, irmãos? Discórdia é obra da carne. Continuando, ciúmes, hoje em dia, terrível. Ira, nervosismo, impaciência. Não existe. Egoísmo, dissensões, facções. Aí que eu queria chegar. Eu acho que hoje o povo de Deus está amarrado pelo pecado da facção. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente passa atropelado por cima. Quando você lê, você quer chegar logo no fruto do Espírito, mas você não para refletir nas obras da carne. E eu fui pegar o significado de facção. Facção significa reunião das pessoas que se comportam ou pensam de uma maneira diferente em relação às pessoas que fazem parte do seu próprio grupo, partido, etc. E é muito comum isso, né? Até mesmo na igreja. Já faz um grupinho e já separa para ir contrário ao que a igreja ensina. E é por isso que hoje em dia existem tantas igrejas, porque eu não concordo com o sistema desta igreja, então vamos sair e vamos abrir a nossa conforme o que eu penso e o que eu acredito. Irmãos, a igreja tem um dono, a igreja tem um pastor, o pastor é Jesus. Você não tem que concordar comigo, eu não tenho que concordar com você, mas nós temos que estar no mesmo espírito concordando com Jesus. Amém. Amém? Está escrito aqui, a igreja permitia crescer de uma maneira sobrenatural, porque eram todos num só pensamento, num só espírito e um só coração, e eles tinham até todas as coisas
humanas em comum, vendiam suas propriedades, levavam na igreja, repartiam com quem não tinha, e Deus ia abençoando de uma maneira sobrenatural. Quando existe a união, a coisa vai para frente. Se não houver união, o próprio Jesus falou: reino dividido não prospera, não subsiste, não fica em pé. E a facção que é? Nada mais, nada menos do que dentro daquilo que você pertence, que é o corpo de Cristo, você começar a pensar e agir de uma maneira diferente. As pessoas não gostam muito do que Jesus ensina, não gostam. Quando Jesus manda mal o inimigo, vai careta, é verdade ou não é? Abençoar os que vos amaldiçoam, não, porque eu vou amaldiçoar quem me amaldiçoa, não. Bendizer os que te maldiz, não. É complicado, irmãos, é complicado, né? O evangelho do Senhor Jesus não é fácil. Por isso que as pessoas tentam passar mel, açúcar, colocar um recheio e deixa a essência mesmo mínima do evangelho, mas o resto é tudo assim um ornamento. A pureza do evangelho mesmo, a essência, não é fácil. E por isso que muitas pessoas continuam amarradas. Os judeus, os discípulos, de uma forma geral, Jesus falou assim: vocês são todos escravos e vocês precisam se libertar. E eles falam: mas nós não somos. E ninguém acha que é. Se você sair fazendo uma pesquisa por aí, quem é de Deus ou quem não é, todo mundo vai falar: eu sou. Quem vai para o céu? Eu vou, né? Quem vive uma vida de santidade? O nego está fumando, bebendo, traindo, fazendo uma encrenca lascada, fala: eu vivo. Porque a gente não se enxerga. Continuando, versículo 21: inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Para você fazer parte do reino de Deus, você precisa se libertar. Amém. Você precisa se libertar. Mas eu não tenho nada que me libertar. Os judeus pensavam a mesma coisa. Eu não preciso libertar de nada, irmãos. A gente não tem noção de como o inimigo tem tentado amarrar cada um de nós. E eu vou dizer um negócio: quanto mais perto de Deus você se esforça para chegar, maior é o ataque do inimigo contra a sua vida. Você sabia disso, não? Quanto mais você ora, você busca, você estuda, você se dedica, você é fiel, mais vem cilada, mais laço vem, mais demônio o capetão lá libera, fala: ó, aquele lá nós estamos perdendo, hein? Vamos buscar ele. Aí já vem a demoniada toda lá com laço para te laçar. E vira e mexe, um laça e fala assim: ó, vem pra cá. Aí você vai no lacinho do capeta fazer determinada coisa que não agrada a Deus, entendeu? E aí a pessoa fala assim: você precisa se libertar. Fala: não, eu sou crente, eu fui batizado em nome de Jesus, eu vou na igreja, eu dou dízimo. Esse é o grande problema, a dificuldade de nos enxergarmos. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Até que ponto a gente conhece a liberdade? Até que ponto a gente conhece Jesus Cristo? O que Jesus é para você? Jesus uma vez chegou para os discípulos e falou, né? O que vocês pensam que eu sou? Você é um profeta. Não, você é um enviado de Deus, né? Aí Pedro: você é o Messias. Jesus, você acertou. Você sabe que eu sou, você me conhece. Será que nós conhecemos verdadeiramente Jesus? Será que realmente nós conhecemos Jesus? O versículo 35 do texto que nós lemos diz assim: o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. O escravo não fica. Por quê?
porque a qualquer momento ele é vendido. Ele não tem aquele valor sentimental. Esse aqui eu vou cuidar até agora. Ficou velho, eu dou, tá? Eu ponho para rua, não quero saber. Não é como a gente, né? Que acolhemos a minha sogrinha lá e tratando ela com carinho, com amor, né? Cuidando dela, na velhice, entendeu? A vida dela, dos filhos, tudo. O escravo não tem isso, não. O escravo não permanece na casa. Não serve mais? Pô, mas o filho não. O filho fica dentro de casa. Pode ser o filho ruim, pode ser tranqueira, pode ser o que for. Filho é filho. A gente não abre mão do filho. É verdade ou não é? Verdade. Então, o escravo não fica para sempre. Qualquer momento o escravo vaza por um motivo ou por outro. Mas o filho fica para sempre. Aleluia. Sendo assim, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Irmãos, está na hora do povo de Deus gozar a verdadeira liberdade que Jesus nos oferece. Hoje em dia nós somos presos pelo sistema. Hoje em dia nós somos presos pela circunstância. Hoje em dia o mundo tenta nos aprisionar, mas Jesus quer nos dar liberdade e vida. Para encerrar, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Esse é importante você ter marcado na sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Irmãos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes. Quem tem que permanecer somos nós, irmãos. Eu que tenho que ter uma convicção da minha fé, do meu Deus, do meu Senhor, do meu Salvador, e permanecer firme e não me sujeitar novamente ao jugo da escravidão. Quantas pessoas desviam? Estava falando, foi na oração que tivemos sexta-feira na igreja, né? Acho que foi, não sei. Foi na oração. Quantas pessoas, né, por um espírito faccioso, saiu da igreja, simplesmente saiu. Eu vou em outra, eu vou servir a Deus em casa. Não, irmãos, permaneça firme. E hoje estão onde? No mundo. Escravo do mundo. Hoje estão escravos do pecado, voltaram tudo. E a Bíblia fala que aquele que conhece e volta ao estado desse fica pior. Melhor fora não ter conhecido. Como diz nosso pastor Carlos Moisés: agora que você conheceu, azar o seu. Permaneça firme. Não desvia mais não, porque se você desviar, a situação vai ser pior. Ele conta a história que tinha um pastor lá no Nordeste, lá na terra do Palmeiras. Lá o povo gosta de andar armado, né? O povo tudo anda armado. E ele ia evangelizar as pessoas. O pastor Carlos que conta essa história aí. E aí ele evangelizava, e a pessoa aceitava Jesus, né? Fazia oração de confissão: Senhor, eu reconheço que sou pecador, não é igual para ser tudo. O pastor falou: perdoa os meus pecados, garanta a minha morada no céu. E a hora que ele acabava de fazer oração, o pastor arrancava o revólver, matava, dava um tiro. Mas por que você fez isso? Para não desviar. Aceitou Jesus, já vai para o céu, para não desviar, já garante a alma desse aqui, né? Mas eu acho que é uma história isso aí, não deve ser verdade. Não deve responder a ele também. Ele salva outro e ele não vai. Então, irmãos, veja bem, o grande problema é a nossa fragilidade, porque nós por nós mesmos não conseguimos, irmãos. Nós precisamos da força do Espírito Santo de Deus para permanecer firme, porque não é fácil, é uma guerra, a força contrária é grande, irmãos. Verdade. Mas a Bíblia fala: agora que você está livre, permaneça firme. Você tem força agora, porque eu estou convosco todos os dias.
permaneça firme e não se deixe sujeitar a um jugo de escravidão novamente. Você sabe como é ruim a vida do pecado? Eu vim de lá, e vocês vieram de lá também, aparentemente maravilhoso, mas é um mundo tenebroso, e as consequências pior ainda, que é ir para o inferno. Então nós não queremos voltar, mas muitas vezes, até mesmo sem querer, somos laçados e arrastados através do espírito faccioso. São reuniões dentro de um lugar onde todos estão em concordância, onde você promove uma rebeldia e arranca uma turma que não concorda com o sistema que é ensinado ali. Então, irmãos, Cristo nos libertou para que verdadeiramente sejamos livres. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Não vamos nos deixar a sujeitar à escravidão novamente, jamais. Mas muitas vezes as pessoas são enganadas de uma tal forma, porque Jesus Cristo falou que nos últimos dias viriam muitos anticristos que enganariam até os escolhidos. Você pode servir muito bem em casa. Hoje em dia tu vai falar assim, a igreja local ela vai se auto-extinguir, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas a igreja foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Amém? Mas a gente vê que tem muitas igrejas hoje que estão enfraquecendo. A igreja do Senhor Jesus não será vencida pelo Satanás. Não será, irmãos. Depende de quem? Depende de mim e de você estarmos firmes. Firmes. Não se deixar levar por conversa. Hoje em dia existe tanta tolice, irmãos, nessa internet. Toma cuidado com o que a gente lê na internet. Toma muito cuidado, não dá crédito para essas pastorzadas não, irmãos. O nosso pastor é Jesus Cristo, e você tem a Bíblia para confirmar se está escrito o que eles estão falando ou não. As pessoas gostam muito de ouvir. Esses dias eu vi um pastor falando que não precisa aceitar Jesus. Como não precisa? Como não precisa? Que não existe esse termo, me aceite. Jesus não falou me aceite. Gente, as pessoas estão deturpando. O inimigo está usando as próprias pessoas dentro das igrejas com espíritos facciosos para tirarem essas pessoas da igreja e para ceifarem a alma delas. Então vamos permanecer firmes, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos permanecer firmes, orando, confiando em Deus, e Deus há de agregar almas e usar a nossa vida para servir de bênção para outras pessoas também. Amém? Agora, só vamos conseguir permanecer firmes se a gente realmente conhecer Jesus como Ele é. Isso é verdade. O único, o verdadeiro. Não tem dois nem três. Não existe dois deuses, não existe três deuses. Jesus, 1 João 5,16, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o verdadeiro Deus, não é um dos, Ele é o verdadeiro Deus. A Bíblia fala que Ele criou os céus e a terra. Ele, o próprio Jesus, lá em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, sem Ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Nada. Porque Ele criou os céus e a terra. Ele nos amou. Ele falou, ninguém tem amor do que esse, dar a sua própria vida. Ninguém tem amor maior que esse. E Ele veio aqui, e Ele pagou o preço dos meus e dos seus pecados, na cruz do Calvário. E Ele prometeu que onde Ele está, Ele vai nos levar. E Ele falou que vai voltar para nos buscar. E enquanto isso, Ele está aqui em espírito e em verdade, confortando os nossos corações. Precisa de outro Deus? Se Ele é tudo em todos, lá em Colossenses mesmo diz, Ele é tudo em todos, não precisamos de outro. Amém, irmãos? Então vamos permanecer firmes com Jesus. Firmes com Jesus. Firmes com Ele. Porque se você desviar, se você vacilar, o inimigo está aqui, ó, jogando os laços para te arrastar, para te desanimar. Você é da igreja? Não. Bobagem.
Na internet tem pregação adoidada, é só ouvir. Para quem ir na igreja, bobagem. Começa assim a enfraquecer. Pensa que está se fortalecendo, mas está enfraquecendo. É necessário. Ó, como bom e como suave é que os irmãos vivam em união. Aí alguém um dia chegou para mim e falou assim: mas pastor, eu acho que eu prefiro servir a Deus em casa mesmo, sabe? Porque na igreja, tanto rolo, tem uns irmãos lá que é difícil de aguentar. Eu falei: é por isso que Deus quer que você vá na igreja, para provar, para ver se você tem realmente o fruto do Espírito para aguentar aquele irmão. É por isso, entendeu? É por isso que existe. Né? É por isso que Deus quer a gente todos juntos. Somos uma família, e na família não são todos iguais, né? Então, irmãos, não vamos fazer como os judeus fizeram. Nós não precisamos de libertação, nós precisamos de libertação. Tem muitos cristãos que às vezes falam: eu não preciso de libertação. Todos nós precisamos de libertação. A gente fala assim: ah, mas eu não tenho vício, não sou. Às vezes ele não é preso pelo vício, irmãos, mas nós somos presos por outras coisas que estão lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. E a gente acha que aquilo não tem importância, assim como quem fuma acha que não tem problema, o cara que bebe acha que não tem problema. Então as pessoas se auto-justificam no seu erro, mas todos pecaram, todos, não tem nenhum justo, nem os pastores, bispos e apóstolos são justos, todos pecaram e todos carecem dessa libertação. Que o Senhor Jesus possa nesta manhã abrir os nossos olhos para que possamos enxergar a área onde estamos muitas vezes sendo presos e nos impede de caminhar e nos impede de ser firmes, para que a gente possa falar: Senhor, me liberta nessa área. Mas para a primeira coisa nós precisamos enxergar e reconhecer e não tentar nos justificar. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço de todo o coração pelo privilégio que tivemos de chegar aqui na tua casa nesta manhã, poder te louvar, ouvir uma ministração tão abençoada pela pastora, Senhor, louvores que eu tenho certeza que agradaram o teu coração. E, Senhor, ouvir uma palavra vinda de ti. E muitas vezes a gente pensa que esta palavra são para os ímpios, para os incrédulos, são para aquelas pessoas de fora, mas não, o Senhor estava falando para os seus, e hoje o Senhor continua falando para os seus. Nós precisamos enxergar a área que nós precisamos de uma libertação. É verdade. Nós precisamos conhecer melhor a Ti, Senhor. Nós necessitamos de conhecer melhor a Ti, porque quanto mais a gente conhece a Ti, menos a gente vai errar. É verdade. Por isso, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos nesta manhã. Amém. Em nome de Jesus Cristo, eu clamo agora, Senhor, a libertação para a minha vida, para a vida de cada um que aqui chegou. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.